O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero. Fica curado, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunha para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje nós estamos aqui reunidos e temos diante de nós um evangelho que é uma delicadeza de Deus colocá-lo hoje. Primeiro, nós temos diante de nós Jesus que está caminhando e uma multidão o segue. Mas eis que um leproso se aproxima. Esse detalhe é muito importante, porque um leproso jamais poderia se aproximar de alguém. Se alguém assistiu, e recomendo, Ben-Hur, eu li o livro quando era adolescente, o livro é muito melhor que o filme, mas o estigma de um leproso era muito grande. O leproso perdia a classe social, perdia a família, perdia a dimensão espiritual. Por quê? Porque ele era tido como um castigado por Deus. A ideia era, de alguma forma, este homem pecou e Deus mandou como castigo a lepra. E esta pessoa tinha que viver fora da cidade, no meio, no ermo, nas grutas. Então, para pensar, se um leproso se aproxima de Jesus, é porque no fundo ele sabe que Jesus o acolheria, porque ele viu algo de diferente, porque ele sabia que ele não seria escorraçado, que ele não seria açoitado. Jesus, então, é aquele primeiro ponto que nós podemos nos aproximar, apesar das nossas, vou usar a palavra pesada, lepras. Ainda existe. Esta semana atendi uma mulher que sofreu muito, um estigma na comunidade. Ela era uma líder, trabalhava na liturgia e subitamente teve o diagnóstico de hanseníase. E ela chorava muito. Por quê? Porque além de lidar com a doença, todos se afastaram dela, menos a família. Um grande estigma. Se hoje existe, imagina no tempo. Pois bem, Jesus é aquele que se permite, ele aceita, não só aceita, que ele convida: vinde a mim. Então nós, num primeiro momento, não há motivos para nos afastarmos de Jesus. Pelo contrário, não importa a nossa dor, não importa a nossa ferida, não importa nosso pecado, aproximemo-nos de Jesus. Segundo ponto a ser tirado deste brevíssimo texto, mas tão importante:
O leproso se aproximou e se ajoelhou. Ajoelhar-se é sinal de adoração. Por que nós nos ajoelhamos na igreja? E de modo particular, nos ajoelhamos na hora da consagração. Na hora que o padre vai consagrar, é um ato de adoração. Inclusive na rubrica, nas entrelinhas que o padre vai rezar a missa, assim está escrito: que o padre faça a genuflexão em sinal de adoração. Então o leproso se ajoelhou e adorou a Jesus. Significa que ele reconhecia aquilo que os fariseus, os saduceus não conseguiam. Ele reconhecia que Jesus era o Senhor. Mas ele disse uma frase, uma oração, não é uma frase, uma oração que nós devemos ter sempre nos nossos lábios. Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar-me. Repitam comigo: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar-me. De novo: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar. Pode mudar a palavra curar. Se queres, Senhor, se for da tua vontade, tu tens o poder, purifica-me, cura-me. Cura-me de uma doença grave, crônica. Cura-me, Senhor, da depressão. Cura-me, Senhor, da ferida da alma. Cura-me, Senhor, da minha fragilidade. Cura-me, Senhor. E cada um vai colocando diante do Senhor. Volta a dizer: se um leproso pediu a Jesus, quanto mais nós podemos pedir. Então o que você quer pedir hoje? Jesus, se queres, tu podes me curar. Fecha teus olhos agora e pensa em algo que você gostaria de pedir. Você diante de Jesus, você está aqui na missa, você está diante de Jesus e diga: Senhor, se queres, tu podes me curar, e me cure. Mais um passo. Jesus não só permitiu que ele se aproximasse. O versículo 3, Jesus estendeu a mão. Gente, para estender a mão, significa que o leproso estava a pouquíssimos metros, nem um metro. Jesus estava se complicando. Jamais era permitido chegar perto de um leproso. Ele permitiu que esse leproso chegasse na distância de um braço. E o versículo 3 diz mais: algo inadmissível, tocou. A partir daquele momento Jesus era leproso. A partir daquele momento Jesus era impuro. A partir daquele momento ele tinha que se retirar. Jesus não vira as costas às nossas feridas. Jesus não vira as costas às nossas mesquinharias. Eu vou lhe dizer mais. Jesus não vira as costas para os nossos pecados. Nós podemos estar leprosos do pecado, mas o Senhor não vira o rosto. Isso é, meu Deus do céu, isso é fundamental. Jesus não só deixa se aproximar, mas toca. Então o Senhor está tocando em você e em mim. Basta a gente se aproximar de Jesus e dizer: Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais. E todos nós temos coisas que não se resolvem. Eu também tenho as minhas dores que não se resolvem. Você tem as suas. As nossas dores, nossas feridas que a gente vai carregando,
E o Senhor, acredite, se tem alguém que nunca vai te humilhar, é Jesus. Ele toca. E hoje Ele está te tocando. E Ele diz uma frase que não é para ontem, é para hoje. O que é que Ele disse? Eu quero, fica limpo. Repita comigo. Eu quero, fica limpo. O Senhor está dizendo, disse e faz hoje. Fica limpo, fica curado. Portanto, meus irmãos, irmãs, para quem na verdade está abrindo as 24 horas hoje, é amanhã, eu sei, não estou errado. Mas para mim a semana inteira, o mês inteiro é 24 horas. Nós temos um evangelho que é uma bênção. Hoje, inclusive, teve 2 atendimentos que eu pedi para a minha equipe, se não subiram, deviam ter subido. E se não subiram, que eu subo agora, logo depois da missa. Primeiro, uma mulher que parecia o quadro Você Decide. Que sofrimento. Mas depois, o segundo caso, uma mulher que quando ela falava, eu escutava os galizé cantando. O galo cantava e o galizé cantava. Agora, 10 horas. Uma mulher simples. Não estou a humilhando. Mas um português que você via que ela falava com dificuldade. Você escutou, né? Está chorando aqui, está chorando ali, tem gente. É que nós somos um pouco leprosos. Mas essa mulher me tocou tanto, mas tanto, que ela teve 10 filhos. Uma filha morreu ano passado, porque na família dela, quando chega aos 20 anos, os filhos têm uma doença de atrofia. Uma morreu tendo que colocar comida na boca com 20 e poucos anos. Ela está com 3 filhos, um na cadeira de roda, um no sofá e o outro no outro lugar. E ela dizia, o que me sustenta é Deus. E ela dizia com a linguagem dela, obrigado, Padre, obrigado, porque é o teu programa todo dia, entrando na minha casa, que me dá força para lidar com os meus filhos nesse estado. Ela só dizia obrigado, eu tinha que dizer obrigado pelo testemunho que ela estava me dando. Tanto é que eu disse para ela, mulher, você me deu uma lição hoje. Mulher, você me edificou hoje. Mas ela só dizia, só tinha gratidão. E no estado dela, Padre, eu sou associada da obra Evangelizar. Meu Deus. Entenda quem é que confia no Senhor. Nós vamos com a nossa racionalidade. Nós vamos com os nossos argumentos. Mas na verdade, aquele leproso só tinha uma única chance, Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Joga teu racional fora. Fé, fé, fé. Aquilo que na leitura orante vocês estão escutando Paulo falar, a loucura de Deus. Por isso eu termino com a frase do leproso. Senhor, se queres, tu podes me curar todos. Senhor, se queres, tu podes me curar. Amém. Amém.